O comunismo é a visão de mundo ateia na política. Leon Trotsky, um dos pais do comunismo, disse: "Chamamos nossa dialética de materialista, já que suas raízes não estão no céu nem nas profundezas do nosso livre-arbítrio." O darwinismo foi o maior triunfo da dialética em todo o campo da matéria orgânica. Vladimir Lenin, outro pai do comunismo, disse: "A social-democracia baseia toda a sua visão de mundo no socialismo científico, isto é, no marxismo. A base filosófica do marxismo é o materialismo dialético. Um materialismo que é absolutamente ateu e positivamente hostil a toda religião. A religião é o ópio do povo." Esse dito de Marx é a pedra angular de toda a perspectiva marxista da religião. O marxismo é materialismo. "Precisamos combater a religião", disse Lenin. Esse é o ABC de todo o materialismo e do marxismo. É essencial dar às massas a maior variedade de material de propaganda ateísta. É interessante também notar as palavras do ditador chinês comunista e ateu Mao Tse-tung. "É melhor você ter menos consciência. Alguns de nossos camaradas têm muita misericórdia, sem brutalidade suficiente, o que significa que eles não são tão marxistas. O marxismo é tão brutal. Estamos preparados para sacrificar 300 milhões de chineses pela vitória da Revolução Mundial." Tudo que ajuda a Revolução Mundial Comunista é bom. Qualquer coisa que a impeça é mal. Negamos toda a moralidade tirada de conceitos sobre-humanos. Em que sentido negamos a ética, a moral? No sentido em que são pregados pela burguesia, que deduz essas morais dos mandamentos de Deus. Naturalmente, dizemos que não acreditamos em Deus. O comunismo não está apenas intimamente ligado com o ateísmo, mas também com o darwinismo. Engels escreveu um livro com o seguinte título: "O papel do trabalho na transformação do macaco em homem." Marx, em seu livro O Capital, até escreveu uma dedicatória a Charles Darwin, dizendo que era seu admirador. Os comunistas eram darwinistas e falavam isso abertamente. Mao Tse-tung disse: "O socialismo chinês é fundado sobre Darwin e a teoria da evolução." No prefácio do Manifesto Comunista, Engels escreveu: "O comunismo é a proposição que, na minha opinião, está destinada a fazer para a história o que a teoria de Darwin fez pela biologia." Karl Marx afirmou: "O livro de Darwin da seleção natural, embora seja desenvolvido no estilo inglês, este é o livro que contém a base na história natural para a nossa visão. O livro de Darwin é muito importante e me serve como uma base na ciência natural para a histórica luta de classes." O ateísmo militante e o darwinismo são as bases do comunismo. Não existe comunismo sem ateísmo e sem darwinismo. Stalin, um comunista ateu, perseguiu e destruiu igrejas cristãs na antiga União Soviética. Na Guerra Civil Espanhola, conhecida como Terror Vermelho, os comunistas atearam fogo em diversas igrejas e monastérios. Acredita-se que pelo menos 10.000 padres foram mortos em praça pública. Entre 1917 até 1969, os comunistas destruíram 41.000 das 48.000 igrejas da Rússia. O comunismo ateu é responsável pelos maiores genocídios da humanidade.
Aparentemente, é uma incrível coincidência que todo comunista de nota histórica declarou abertamente o seu ateísmo. O comunismo começa, desde o início, com o ateísmo. O comunismo, com as mãos vermelhas sujas de sangue, continua sendo admirado em muitos lugares. No Brasil, Karl Marx e o marxismo são venerados nas universidades, principalmente as universidades federais. Mas quem foi Karl Marx? No Manifesto Comunista, Karl Marx escreve: a teoria dos comunistas pode ser resumida em uma única frase: abolição da propriedade privada. Para abolir a propriedade privada, Marx desenvolveu uma agenda política. Ele defendia a abolição dos direitos de propriedade. Todos os aluguéis vão para o Estado. Um pesado imposto de renda, progressivo e gradual. Abolição de todos os direitos de herança, tributando a herança. Crédito apenas por bancos do Estado, um único banco, o Banco Nacional. Meios de comunicação e transporte fornecidos somente pelo Estado. Todas as fábricas e instrumentos de produção são propriedades do Estado. Obrigação igual de todos. Todos trabalham para e pelo Estado. Abolição de toda distinção entre cidade e país. Tudo está centralizado no Estado. Educação gratuita e obrigatória para todos. As crianças pertencem ao Estado. No Manifesto Comunista, Marx escreve: o comunismo abole as verdades eternas, abole todas as religiões e toda moralidade. O plano comunista é o mesmo plano da nova ordem, que se baseia em 6 pontos. Abolição das nações, um governo centralizado e global. Abolição da propriedade privada, você não possui nada. Abolição da herança, a herança é do governo. Abolição do patriotismo, você é um cidadão do mundo. Abolição da família, a família é um obstáculo para o controle. Ecumenismo, a convergência das religiões para uma única religião mundial. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Você acha impossível uma nova ordem comunista? Hoje, 1/3 do mundo é marxista. Assim o céu eu perdi, eu sei disso muito bem. Minha alma, uma vez fiel a Deus, é escolhida para o inferno. Karl Marx não queria o ateísmo para o mundo porque não acreditava em Deus. Ele queria o ateísmo para o mundo para que as pessoas fossem para o inferno. No Manifesto Comunista, Marx escreve: nós destruímos as ofertas mais sagradas quando substituímos a educação doméstica pela social. Com desdém, vou jogar minha manopla na cara do mundo e ver o colapso desse gigante pigmeu, cuja queda não sufocará meu ardor. Então eu vou vaguear e vitorioso pelas ruínas do mundo, e dando às minhas palavras uma força ativa, me sentirei igual ao Criador. Lembre-se, quem quer ser igual ao Criador é Satanás. O ateísmo é uma parte natural e inseparável do marxismo, da teoria e prática do socialismo científico. Historicamente, os comunistas e marxistas sempre odiaram Deus. Nosso inimigo é Deus. O ódio a Deus é o começo da sabedoria. O comunismo é baseado no fundamento do materialismo, dedicado à aniquilação da religião. Stalin disse: você sabe, eles estão nos enganando. Não há Deus. Toda essa conversa sobre Deus é pura tolice.
Aqueles que não aprendem com a história estão condenados a repeti-la. O líder do Partido Comunista da Itália, Antonio Gramsci, odiava o casamento e a família. Dizia que o casamento era um sistema maligno que oprimia as mulheres. O patriarcado era um alvo, o inimigo a ser abatido. Os comunistas gramscianos perceberam que a revolução se dará pela cultura e não pela luta armada. Perceberam que a escola era a melhor maneira para enfraquecer a família e a tradição, para se oporem à monogamia e o casamento. Sob o pretexto da diversidade, o objetivo do marxismo cultural é impor um novo comportamento. Os marxistas culturais muitas vezes são professores, reitores, produtores de televisão e editores de jornais. Eles odeiam a Bíblia cristã e querem bani-la da sociedade. Prometem-lhes a liberdade, enquanto eles próprios são escravos da depravação. A família de Karl Marx foi um desastre. Ele teve 7 filhos com a sua esposa Jenny e outro com a sua empregada. Uma de suas filhas, Eleanor, casou-se com um biólogo evolucionista e ateu militante, Edward. Ele fundou a Liga Socialista e teve um caso com uma atriz. A sua esposa, Eleanor, ao saber da traição, se suicidou. Além de Eleanor, a filha de Marx chamada Laura se suicidou junto com seu marido, Paul Lafargue, um famoso socialista britânico. Lafargue deixou uma carta antes de se suicidar. Saudável no corpo e na mente, eu termino a minha vida antes da impiedosa velhice que me tirou os meus prazeres e alegrias um após o outro, e que tem me despojado de meus poderes físicos e mentais. Pode paralisar a minha energia e quebrar minha vontade, me tornando um fardo para mim e para os outros. Durante alguns anos, prometi a mim mesmo não viver além dos 70 e fixei o ano exato para minha partida da vida. Eu preparei o método para execução da nossa decisão, uma injeção hipodérmica de ácido cianídrico. Morro com a suprema alegria de saber que, em algum momento futuro, a causa a qual fui dedicado por 40 anos triunfará. Viva o comunismo! Viva a Segunda Internacional! Dos 7 filhos de Marx, 4 morreram na infância e 2 se suicidaram. É isso que o diabo faz: rouba, destrói e mata. Karl Marx e a sua família são amaldiçoados. A ideia de Marx, o comunismo, é amaldiçoado. O ódio a Deus é a força motriz do comunismo. E tem um espectro político que se identifica bastante com o comunismo: a esquerda. É inadmissível um cristão ser comunista. É inadmissível uma nação que se diz cristã ser governada por comunistas. O Brasil não pode entrar de novo nesse mar vermelho. O comunismo é a cultura da fome e da morte.